Nas primeiras horas do dia de Natal de 2020, o serviço de emergência foi chamado pelo casal Bolden, pois em sua casa, Finley, um bebê de 10 meses, aparentemente não atendia mais aos chamados dos pais preocupados, que diziam que o garotinho estava com febre alta, gripe e tosse. A equipe, alarmada, chegou rápido e levou o pequeno Finley com urgência ao hospital, para, em pouco tempo, o bebê ser declarado morto. A partir daí, uma história perturbadora viria à tona. No corpo de Finley havia inacreditáveis 71 hematomas, dentre eles ossos quebrados e queimaduras. Um médico especialista revisou os ferimentos e disse que era impossível que aquelas fraturas tivessem sido causadas por eventos naturais. Definitivamente, nada foi normal na curta e triste vida do pequeno Finley. Fala, abduzidos! Sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Vocês viram aí pela abertura que realmente o caso de hoje é bastante chocante, não é? Eu tava navegando pela internet, encontrei esse caso, achei importante trazer aqui pra vocês. Inclusive, eu vou fazer a apresentação desse caso aqui de um jeito um pouquinho diferente e fica aqui até meu pedido aí de engajamento para vocês. Depois vocês me dão um feedback se gostaram. Isso aqui pode, de repente, no futuro virar um ao vivo, abrir uma live aqui com vocês, expor os fatos, né? E a gente vai conversando, vocês vão mandando perguntas e a gente vai construindo aqui a narrativa juntos, tá bom? Como eu disse, o caso é bastante chocante e me lembrou a história da pequena Sofia Ocampo que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Pela crueldade, pelo nível de sadismo da história. Mas antes de começar, eu preciso te pedir que você deixe um like no vídeo, um comentário, compartilhe o nosso conteúdo. Se quiser aumentar ainda mais o engajamento, me segue lá no Insta, @oinsólito, tá? Vamos sempre trocar ideia, aparar as arestas aqui pra gente manter o canal bem legal pra vocês, beleza? Se você gosta do Insólito, tudo isso que eu tô pedindo aqui é fundamental pra gente ficar e se manter no YouTube, tá? Que o negócio aqui é uma montanha-russa, tá? Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui. Ai, é uma doideira. Fechou? Então é isso, galera. Então, pra gente começar aqui a história, eu vou fazer uma breve contextualização. A história se passou num condado do Reino Unido chamado Derbyshire, precisamente na cidade de Chesterfield. As pessoas envolvidas são Shannon Marsden e Stephen Bolden, os pais do pequeno Finley Bolden. Esses dois aí eu não encontrei muito histórico da vida deles, assim, mais ali perto do que ocorreu, né, do crime que ocorreu. Mas eles são usuários de drogas e viviam ali numa casa aparentemente abandonada, sem qualquer cuidado ali diário, né? Você vê que a casa tava Deus dará mesmo. Ou seja, viciado ali em maconha, você vê pelas fotos que o negócio era degradante. Aí a Shannon engravidou do Finley, deu à luz ao Finley. Aí você pensa, né? Em condições normais, cuidar de um bebê recém-nascido já tem ali suas dificuldades, né? Porque o bebê demanda muito, é full time, você tem que estar o tempo todo à disposição deles. E isso daí demanda, você tem que estar tá com a saúde em dia, físico em dia, porque o negócio é... Sou pai, eu sei como é. Minha esposa principalmente. E aí veio o Finley, nessa condição aí toda desajustada. O que resultou que em 15 dias, não sei se alguém da família denunciou essa condição precária, vizinho, ou até mesmo algum órgão ali do tipo serviço social ali do local. Mas fato é que em 15 dias o Finley foi tirado dos pais. E ele foi para o serviço social, né? Tinha uma guardiã dele, os cuidadores, etc. Depois disso, aconteceu muita coisa ali envolvendo, né, essa guarda dele. Mas pensando nele, no Finley, ele passou 9 meses ali de uma vida normal. Esses 15 dias devem ter sido bem sofridos, né? Porque você imagina, bebê recém-nascido. Mas aí ele foi tirado. Depois os 9 meses foram relativamente bons para ele. Digamos que foram os melhores meses da pequena vidinha dele, né? Então ele tinha ali a guardiã, as cuidadoras. Essas pessoas relataram depois que ele era um bebê sorridente,
se desenvolvia normalmente, não tinha nenhuma dificuldade. Ele era realmente... Olha pela foto dele. Não dá vontade de pegar e cuidar? Né? Depois vocês vão ver tudo que aconteceu, vocês vão olhar pra essa foto e falar, meu Deus, velho. Como que pode? Não tem alma a pessoa que faz o que fez. O Finlay passou esses 9 meses aí sob os cuidados do Estado, digamos assim, né? Desse órgão aí. E nesse tempo, obviamente, teve toda ali a burocracia pra fazer um processo de transição e devolver a guarda pros pais. Por quê? Porque quando o Finlay saiu da casa deles, sabe-se lá por quê, eles queriam o bebê de volta. Mas quando você vai acompanhando o caso, vocês vão ver, eles eram completamente desregrados. Não tinha o menor motivo deles quererem o filho de volta. Isso que é revoltante no caso. Sabe, leva essa vida de merda que vocês têm e deixa a criança ser feliz. Mas não, eles fizeram o que fizeram pra pegar o menino de volta. Então nessa história toda aí teve o acompanhamento. Eles podiam fazer visita ao Finlay, certo? Visita supervisionada pela guardiã dele. Inclusive, a guardiã tem um papel fundamental depois na decisão que foi tomada, porque é ela quem emite o relatório, né? E tudo isso aí deu um imbróglio danado depois, porque entrou na esfera judicial para saber se a decisão que eles tomaram foi... Enfim, já conto. Então, o que acontece? Eles passavam ali o tempo todo... O tempo todo não, né? Dia sim, dia não... Foi tendo ali um processo progressivo de convivência. Sei que alguns meses depois que o Finlay foi tirado, ele já estava lá se desenvolvendo, estava super feliz lá com onde ele estava, né? O casal aí, a Shannon e o Stephen, eles começaram a mostrar que a casa já estava mais arrumada, a geladeira estava bem servida, eles mandavam foto, vídeos, etc. Eles começaram a mostrar que eles queriam mudar. E aqui é difícil entrar nessa esfera pra saber se realmente eles não queriam, né? Porque, meu, tem que ser muito desumano pro nascimento de um bebê não mudar nada dentro da pessoa, cara. Se eu olhar pra aquilo ali e falar, vou continuar no foda-se e vambora. Cara, alguma coisa deve ter mudado. Eu prefiro acreditar nisso, sabe? Tipo, não é possível, alguma coisa deve ter mudado ali dentro deles. E talvez por isso eles tenham realmente, nesse curto período de tempo aí, mostrado que realmente eles queriam de volta o bebê. Apesar daquilo que eu falei, né? Depois você vai conjugar todos os fatos, você fala, mas pô, eles... Não sei se eles mudaram de verdade, se eles estavam só ali mentindo, fingindo. Até depois o juiz fala que eles eram mentirosos, compulsivos ali, bem, como eu vou dizer, talentosos na mentira. Mas enfim, sei lá, talvez ali no fundo eles quisessem realmente, né, mudar. Só que tem essa siroca desse vício, né, na droga que... Imagina, o cara coloca na boca, mas desvirtua. Tudo ali que ele tava ali construindo no período ali de abstinência, né, vai por água abaixo, né, certamente. Enfim, galera, aí teve o seguinte. Os juízes ali que estavam responsáveis por coordenar toda essa questão aí de devolver a guarda... juntamente ali com os assistentes sociais, a guardiã e os cuidadores, eles estabeleceram que deveria haver um processo de retorno do Finlay para casa dele gradual ali. A princípio eles pensaram em 4 semanas, depois falaram em 8 semanas, mas o processo seria o seguinte, o Finlay ficaria com os pais ali 1h30 por dia, depois isso aí aumentaria para 4 horas... Até que o Finlay pudesse passar, por exemplo, um sábado, né? Um dia do final de semana, integralmente com os pais. E é isso aí, se você conjugando com o fato de que eles mostravam que estavam realmente interessados em mudar, você pode ver pela foto aí do quarto que já estava mais arrumado e tal, fez com que influenciasse ali, né, na decisão posterior. E aqui tem um ponto super importante na história, que é o fato dos lockdowns aí, da pandemia e tal. Era 2020, né, galera? E não sei se eu falei que era em 2020, devo ter falado, né? Me perdoem, é que eu tô fazendo isso aqui completamente de improviso pra vocês, sem roteiro. Então, tô treinando, né? Tô vendo bastante meu amigo Beto Ribeiro, a doutora Rosângela, aí pra me inspirar neles, que eles falam bem demais, né? Aí o que acontece? Chegou aí, teve os lockdowns da pandemia, e esse processo aí dos pais verem ele 1h30 por dia, depois 4 pro final de semana, meio que foi dificultado porque as pessoas que iam supervisionar isso não podiam estar juntas.
Então, junto ali com eles, né? Então isso talvez tenha acelerado ainda mais a devolução. Fato é que em novembro de 2020, ou seja, ele foi tirado dos pais em fevereiro, passou ali todo esse tempo feliz, tadinho. Em novembro, decidiu-se que ele poderia ficar com os pais em tempo integral. Aí foi, infelizmente, o começo do fim, né? Por quê? A pandemia foi, ao mesmo tempo, importante entre aspas, né, para eles anteciparem essa retomada da guarda, quanto para eles usarem como uma desculpa perfeita para que os assistentes sociais deixassem de acompanhar de perto o que estava acontecendo com o Finlay. E a partir desse momento, galera, a gente percebe que toda essa história de que eles mudaram, de que eles realmente queriam de volta o Finlay, sabe-se lá por quê, você percebe que era tudo balela e que eles, na verdade, estavam realmente ali perdidos nas drogas. Pra vocês terem uma ideia, foi encontrado depois durante a investigação, depois que tudo aconteceu, né? As mensagens no celular do pai do Stephen, né? Do Bolden, que ele tava trocando mensagem com um suposto traficante ali de maconha, né? Dizendo que essa noite eu não dormi porque o bebê estava maldito. O bebê estava insuportável, eu tinha vontade de enfiar ele pela parede. Vai vendo, né? Eu não sei se o cara tava drogado nesse momento aí que ele mandou. Muito possivelmente, né? Tava conversando com o traficante lá. Mas você vê que por dentro não tinha muita salvação, né? Era realmente ali um prenúncio de tragédia. 2 dias antes da morte do Finlay, uma assistente social foi até a casa pra verificar o que estava acontecendo, né? Ela bateu na porta, os pais atenderam e disseram que ela não podia entrar porque o Finlay provavelmente estava com Covid. E agora, né? A mulher realmente não entrou, mas ela conseguiu ver por uma janela lá que o menino estava deitado no sofá, aparentemente dormindo. Não se tem muito detalhe sobre isso. Até é relatado aí nas fontes que ela provavelmente foi a última pessoa, além, obviamente, desses lixos aí, que viu a criança com vida. No meio da investigação também se descobriu que os pais causaram todos aqueles hematomas no Finlay. O menino estava com mais de 50 ossinhos quebrados. Pois durante o julgamento o juiz chegou a declarar que... Vocês devem estar se perguntando, né? Mas caramba, tudo isso acontecendo, a criança devia chorar assim monstruosamente, né? Segundo o que foi relatado, eles agiam ali em conjunto, enquanto um fazia ali os ferimentos, né? Meu Deus. A outra pessoa tapava a boca da criança. Então, imagina a agonia. Sei que os últimos dias... Aliás, esse período aí de novembro... parece que ele foi devolvido em 23 de novembro. Ele faleceu em 25 de dezembro. Quer dizer que ele ficou ali um pouquinho mais de um mês. Um calvário total, galera. Uma coisa assim... Um pesadelo que não dá pra descrever em palavras. Percebe que eu tô buscando aqui uma palavra pra definir isso aí, mas... Não tem. Um negócio assim monstruoso. Só fazer um parênteses aqui, galera, tá? Que eu quando eu fico revoltado, assim, quando eu tô contando uma coisa, meu olho sobe aqui. Ultimamente eu gravei alguns casos, assim, que teve uma pessoa que comentou aí que eu tava rindo durante a exposição dos fatos. Eu literalmente ri de nervoso, tá? Só pra que fique claro aí, pra não parecer nenhum... Enfim, comentando qualquer asneira aí, porque as pessoas às vezes têm necessidade de comentar asneira, né? Enfim, perdão aí, vamos seguir. Sei que esses últimos 30 dias aí do menino foi, assim, realmente terrível. Tem uma passagem, galera, que diz que eles perceberam que o menino tava em agonia ali. Você imagina, os ossinhos quebrados, aquilo ali infecciona, né? Causa... Inclusive, isso foi a causa da morte dele, né? Essa série de hematomas, as queimaduras, os ossos quebrados, foi infeccionando e ele teve uma sepse, né? Ou seja, uma infecção generalizada ali. Durante esse período aí, eles chegaram a passear com o Finlay num carrinho, como tem essa foto aí que vocês estão vendo, no centro ali de Chesterfield. Ou seja, os dois provavelmente estavam drogados, prefiro acreditar nisso, né? Ao invés de chamar o serviço de emergência ou deixar, né, a assistente social ali, a cuidadora dele entrar, ver o que estava acontecendo, eles sabiam, né, que se ela entrasse, eles perderiam a guarda novamente. Só que aí, cara, meu Deus, por que eles queriam ficar com a criança?
é assim, de um nível de sadismo que eu nunca vi igual, cara. Aqui também dá ensejo a um outro questionamento. Quero até que vocês respondam aí nos comentários. Será que se aquele processo de devolução da guarda tivesse sido cumprido, lembra que eu falei de 4 a 8 semanas que eles queriam? O Finlay talvez ficasse sobre, né, os cuidados lá sob os cuidados dos assistentes sociais até meados de janeiro de 2021. Será que isso teria ajudado a salvar a vida dele? Será que teve... A negligência dos pais é gritante, né? Será que teve negligência aí desses órgãos também? No caso da Sofia aqui no Brasil, teve uma negligência brutal de todo mundo que estava envolvido, né? Salvo, obviamente, o pai dela e a avó paterna, que inclusive esses dias me marcou num vídeo fazendo um apelo emocionado aí pra não deixar o caso cair no esquecimento, né? Inclusive, quando eu li esse caso na internet, eu resolvi trazê-lo dessa forma aqui, meio que no improviso pra vocês, porque eu achei importante e pertinente ali, né? Junto com esse apelo aí da família da Sofia. Esses casos, eles precisam ser lembrados pra que não se repitam, né? Mas enfim, eles foram passear lá com o menino, como eu tava falando, né? No centro, ao invés de chamar. Qual que era a intenção desses dois, cara? Que sadismo é esse? Eu nunca vi nada parecido, cara. Uma coisa terrível. Chegou o dia 25 de dezembro. E aí aconteceu o que aconteceu. Sabe-se lá por quê. Daí eles resolveram, enfim, ligar pra emergência. Muito provavelmente porque eles perceberam que a criança já tava sem vida, né? Eles só me passa pela cabeça que eles ligaram pra emergência pra, de repente, se safarem, né? Tipo assim, vamos ligar, a gente fala que ele tava doente aí, de repente a gente consegue se safar. O fato que ele foi levado, foi declarado morto, o médico fez lá a avaliação dos ferimentos, né? Possivelmente a necropsia, e percebeu que aquilo ali era impossível de ter sido feito por, sei lá, um acidente, qualquer coisa do tipo ali, né? Obviamente eles foram a julgamento, foram presos, né? Foram a julgamento, se declararam, adivinhe. Adivinhe o que esses dois se declararam. Pois é, falaram que eles eram inocentes. Argumentos que eles usaram, não me perguntem, porque fiquei com preguiça até de ler sobre isso, porque vou ser sincero pra vocês, porque venhamos e convenhamos, né? Meu, inocentes. Galera, eles foram julgados, tá? E ali teve as declarações da promotora do caso, do juiz, de um outro promotor. E assim, as coisas que eu li sobre esse caso aí realmente colocam ele como um dos mais chocantes que eu já narrei. É obviamente que esse termo chocante é relativo no sentido de que as pessoas que passam por uma situação dessa, independente do grau de sadismo, elas vão considerar o caso delas mais chocante. Mas esse, como narrador aqui nos 3 anos, esse certamente tá ali entre os 5 mais perturbadores que eu já vi. Como eu já comentei aqui, o juiz disse que os pais agiram juntos, né, para infligir esses ferimentos na criança. Um quebrava ali os ossos, o outro tampava a boca para ninguém ver. O promotor disse que eles, ao invés de chamarem, né, o serviço de emergência, faziam ali passeios com a criança toda machucada. E como eu disse, galera, esses últimos dias do Finlay foram realmente muito tristes. Vocês até me desculpem aí que eu tô aqui meio consternado, realmente. No tribunal também foi ouvido, pessoal, que, como eu contei pra vocês, as fraturas do menino, né, nos ossos deles foi o motivo da morte. Gerou ali infecções que desenvolveram nele pneumonia e sepse. E aqui também tem um detalhe assim... Meu Deus. Foi feito um exame toxicológico no corpinho dele, né? E foi detectado no sangue dele cannabis, que provavelmente ele inalou fumaça da droga 24 horas antes de morrer. Você consegue se imaginar nesse quarto? E você vê a foto, olha a foto desse quarto, desse ambiente. Totalmente insalubre. Imagina isso aí coberto de fumaça de droga. Criança de 10 meses, galera. 10 meses. Pois é. A promotora do caso, galera, uma moça chamada Mary Pryor Kissy, ela disse que os ferimentos do Finlay meio que impediram o menino de comer. Ele não estava conseguindo nem comer mais nesses últimos dias aí. Isso aí fez com que ele perdesse, né, uma quantidade de peso significativa. Isso aí somado também a todo o sofrimento que ele já estava passando ali, né? Ela também disse que o Finlay foi obrigado a dormir nessa zona que vocês estão vendo na foto. Os lençóis manchados de sangue, vômito.
Detalhes assim que a gente pode evitar, porque o negócio foi realmente muito pesado. Mas se tem uma coisa aqui que a gente pode colocar como felizmente, é que os dois não tiveram escapatória. E aqui, galera, eu vou fazer um resumo pra vocês que eu tava fazendo. Eu ia fazer um roteiro do caso aqui, mas eu achei que era melhor apresentar ele logo pra vocês aqui pra registrar o momento. Inclusive, trazer essa proposta aqui do tipo ao vivo, que pode virar um ao vivo, tá? Se vocês gostarem. Espero o feedback de vocês aí, se vocês gostaram desse tipo de exposição do caso aqui. Enfim, vou fazer aqui um resumo do que eu já tinha escrito aqui como roteiro, tá? Então vamos lá. O Bowden, né, o pai, que tinha 30 anos, e a Marsden, a mãe, tinha 22 na época. Eles foram acusados de assassinato. Ambos se declararam inocentes, como a gente viu. Mas o caso deles foi apresentado ao júri no Derby Crown Court durante um longo e sufocante julgamento. Como não podia ser diferente, o júri considerou os dois culpados pelo assassinato do Finley. Em uma audiência no mesmo tribunal depois, em 23 de maio de 2023, o Bowden e a Marsden foram condenados à prisão perpétua. Bowden recebeu uma sentença mínima de 29 anos antes de ser elegível à liberdade condicional. Não sei porquê. Enquanto a Marsden deve cumprir um mínimo de 27 anos atrás das grades. O detetive e inspetor Stephen Shaw, que liderou toda a investigação sobre a morte do Finley, expressou sua consternação diante desse crime aí que ele classificou como incompreensível. Ele destacou também que os pais eram inumanos e que, ao longo de pouco mais de um mês, eles agrediram o próprio filho, causando nele 57 fraturas no pequeno corpinho. A covardia era de um nível, assim, que é impossível descrever. Nesse ponto eu concordo, assim, absolutamente em tudo com o promotor e com o investigador, né, responsável. O mais triste dessa história, pessoal, como eu já disse, é imaginar ali os últimos dias, né, do Finley. E como vimos, foram marcados ali por uma dor intensa, algo que seus pais covardes certamente sabiam. E ao invés de buscar o atendimento médico, né, de urgência, eles preferiram simplesmente dar um rolê com a criança pela cidade de Chesterfield, agindo como se nada estivesse acontecendo. Talvez a criança estivesse chorando ali no momento. Não sei, será que ela tinha força suficiente ainda? Quando a gente pensa que ela saiu de casa com 15 dias, velho, porque passou por tudo que passou ali naqueles primeiros dias de vida, que são tão importantes, né, para o desenvolvimento da criança. Depois ela ficou lá 9 meses no paraíso, deve ter sido super bem cuidada, né? Tem relatos aqui das pessoas que estavam com ela, dizendo que o Finley era sorridente, gostava de brincar. Pela foto dá pra você ver, né, que ele se desenvolveu super bem nesses 9 meses aí. Olha que criança fofinha. Vontade de abraçar, velho. Enquanto o Finley estava morrendo, eles continuaram ali a negar sua responsabilidade pelos ferimentos, continuaram usando drogas, vivendo nesse chiqueiro asqueroso, como devia ser a alma deles, né? Falei lá no começo do vídeo, né, que talvez eles pudessem realmente estar querendo mudar, mas que fraqueza, né, galera? Eu sei que é... Quase que eu solto um palavrão aqui. Eu sei que é medir os outros pela nossa própria régua. É que não é medir com a própria régua isso. É que todo mundo que tem um mínimo ali de humanidade na sua construção social faz, cara, que é mudar. Você tá um bebê ali, cara, sob seus cuidados. Você vai colocar o seu vício mesquinho, miserável em primeiro plano. Sei lá, cara, a prisão perpétua saiu barato aí, meu. Aí deu no que deu, né? Também teve todo esse lance aí que eu falei, que ele foi devolvido aos cuidados desses pais, hein? É até difícil falar cuidado de pais nesse caso, né? Tudo que eles não eram era pais, né? E cuidado muito menos, né? O único cuidado que eles tinham era não acabar a droga deles, né? Por esse imundo do caramba. Mas, felizmente, a verdade prevaleceu e a justiça foi feita ali pelo Finley. O detetive Shaw ainda expressou que a sua esperança era de que os outros membros da família, né? Que muitas vezes a gente não inclui nas narrativas de true crime, mas eles sentem... Você imagina a gente narrando o caso, vocês aí acompanhando, já é de revoltar, já dá nó na garganta. Imagina as pessoas que estão ali perto, né? Eu não sei como é que são ali os costumes desse lugar, né? A gente falando assim, dá a sensação de que, porra, velho, mete o pé nessa porta e tira essa criança de lá, né? Mas é difícil. Mais uma vez entra o lance da régua aí, mas enfim, né? A gente tem que pensar pelo lado positivo nesse caso aí e expressar nossas condolências a
a esses familiares aí. Bom, os lixos foram condenados, eu espero sinceramente que eles não saiam mais da prisão, né? E o caso do Philip Bowden, como tantos outros aí que a gente já viu, né? Sirva, mais uma vez, de lembrete, um lembrete angustiante, é bem verdade, da importância de proteger os mais vulneráveis e garantir que a violência infantil não fique impune. Quando eu falo isso, eu volto aqui atrás do que eu acabei de falar. Mete o pé na porta, velho, quando você vê que tá acontecendo alguma coisa bizarra, assim, que você vê que não é normal. Sei lá, cara, mete o pé entre aspas, tá? Não vai... Tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui, mas você entendeu, né? Fica de olho, cara, denuncie. A gente não pode se calar. Às vezes a gente presencia certas coisas e não dá pra se calar. Tem que denunciar. Assim, a gente pode, sei lá, minimamente tentar evitar que, pelo menos num futuro próximo aí, casos lamentáveis como esse não se repitam. Esse aconteceu lá em 2020, eu tomei conhecimento dele agora, só em 2023, né? Função aí do julgamento desses dois seres aí. Então é isso, galera. Denuncie. Espero seu feedback, pra saber se você gostou dessa proposta aqui de apresentar um caso de uma forma mais mesa aqui de amigos, né? Conversando com vocês. Se a gente abrir isso aqui para uma live, de repente eu posso trazer convidados, abrir aqui o chat para vocês participarem também, né? Pra gente ficar um pouco mais próximo. Tô sentindo necessidade disso, tá? Espero vocês também me acompanhem lá no Instagram pra gente estreitar ainda mais esses laços aqui, tornar o canal cada vez melhor para vocês, tá? Porque o canal só funciona se tiver a participação de vocês. A gente produz os conteúdos para isso. Fechou? Obrigado. Agradeço imensamente a sua companhia, como sempre. Espero vê-los no próximo episódio.